passar a bola para o Zé Maria, para o professor Carvalho Ferreira, e agradecer imensamente a colaboração. O Zé Maria também é um companheiro libertário, anarquista de longa data, foi amigo pessoal muito próximo do Roberto Freire, com quem nutriu uma amizade, uma interlocução durante muitos anos, de uma amizade que emergiu a partir dos Outros 500, um grande encontro anarquista realizado na PUC de São Paulo. Edson Passetti foi uma figura fundamental, né, na criação desse encontro, que chamava Outros 500, Encontro Internacional do Pensamento Libertário. Ali congregou, juntou diversas pessoas que pensam e praticam o pensamento anarquista no Brasil, América do Sul, Europa e diversos países. E o Zé é uma figura de trajetória longa do pensamento anarquista em Portugal, com muita interlocução aqui também no Brasil, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito de seminários, de encontros, de grupos anarquistas aqui também no Brasil. Então, é uma pessoa que esteve muito perto aos anarquismos aqui no Brasil. Então, Zé, por favor. Queridas amigos, queridas amigas, um abraço virtual e um beijo virtual. O tema que me pediram para focar, para analisar, é de veras complexo e de veras abstrato. Quando ele induz a um título que é Colapso da Civilização Judaico-Cristã diante da pandemia, realmente como é que eu vou descodificar, como é que eu vou dar inteligibilidade a um título deste tipo? Não obstante esta dificuldade, esta complexidade, e tendo presente as várias contingências que estamos a presenciar nas nossas vidas, nas sociedades contemporâneas, eu permito-me tentar desenvolver esta temática com base em 4 momentos. O primeiro momento é a tentativa de interpretar, explicar, compreender o que é isso das tecnologias de informação e de comunicação. Um segundo momento, da sua visibilidade social, quer num espaço-tempo da economia real, quer no espaço-tempo da economia virtual. Mas depois tenho que generalizar essa realidade para o mundo virtual e para o mundo real. Depois, eu diria que, em quarto lugar, tentaria pegar no medo, na ignorância do que se chama o Covid-19 ou pandemia, como queiram, e articular essa contingência com os dilemas da civilização judaico-cristã, como plausibilidade de continuidade ou de hipótese eu diria, de morrer, de colapsar. Bem, como é sabido, a panóplia, no primeiro momento da minha fala, a panóplia daquilo que é considerado tecnologias de informação vai desde a internet, passando pelas páginas web, passando pela inteligência artificial, pela informática, para a nanotecnologia, pela biociência, eu diria, para uma realidade de tal maneira em software, em hardware, mas que é substancialmente diferente, que eu poderia dizer, de tudo aquilo que máquinas, ferramentas que precederam as tecnologias de informação e de comunicação. Ou seja, se eu agora tentar evoluir para a substancialidade real, efetiva ou virtual, é evidente que se eu pegar numa realidade muito concreta, muito baseada na vida das pessoas, que é o trabalho, que é o mundo do trabalho, e se eu pegar nele como conceito, como fator de produção de trabalho, e se eu pegar, por exemplo, num período histórico
do desenvolvimento capitalista bastante importante, que eu posso denominar dos 30 gloriosos anos do capitalismo, que vai desde 1945 a 1965, se eu pensar nas máquinas, ferramentas, ou se eu pensar nas matérias-primas, que são exteriores à condição-função do fator de produção de trabalho, eu pego, ou penso, ou interpreto o fator de produção de trabalho que transforma inputs ou insumos, como vocês chamam aí no Brasil, em outputs, mas o que me posso dizer é que o trabalhador, o que ele desenvolve é uma parte de energia, ou alguma parte de cognição e alguma parte, eu diria, de emoção, na transformação. Ora, isto tendo presente que a extraordinariedade de transformação das matérias-primas se faz pelos órgãos sensoriais que são fundamentais de qualquer ser humano. O que é facto é que o fator de produção de trabalho, na transformação dessas matérias-primas no âmbito da economia real, na sua produção e reprodução, é facto que tudo aquilo que era perícia, que era tempos, que era pausas, que era movimentos, eram em certa medida, eu diria, governados, ou pelo menos havia uma autonomia do fator de produção de trabalho relativamente a essa transformação. Portanto, e assim se produziam mercadorias de todo o tipo, desde, até podemos falar de automóveis, bicicletas, enfim, roupa e outras coisas mais. O que é facto é que, se pensarmos nesta relação do fator de produção de trabalho com as matérias-primas e com o produto final, todos esses produtos, por um lado, tinham um espaço-tempo confinado à produção. Produzia-se automóveis, acabou, havia uma fronteira, passa-se a outro espaço-tempo da distribuição. Então aí, ou pela via rodoviária, ou pela via fluvial, ou por outras vias, era distribuída esse produto final. E depois havia a troca, havia o mercado, e depois havia o consumo. Ou seja, os espaços-tempos da produção, da distribuição, da troca e do consumo tinham fronteiras rígidas e eram distintos na sua realidade, eu diria, em termos de economia real. Ora bem, quando eu agora quiser contrastar, comparar aquilo que eu chamo economia virtual, que ela tem uma incidência histórica fundamentalmente a partir dos finais da década de 70, pronto, 1970, o que é facto é que há uma produção dessas tecnologias que cada vez mais é imparada. Gosto de dizer é o seguinte: a matéria-prima não é petróleo, não é carvão, não é linho, não é algodão, não é ferro, não é vidro. A matéria-prima da economia virtual é informação, conhecimento e energia. Os insumos, e necessariamente os outputs, são dessa natureza. E eu diria que a relação do fator de produção de trabalho com esses insumos é interno, é externo. A informação e o conhecimento de energia persiste na própria condição, função do trabalhador. E, necessariamente, a informação e o conhecimento pode ser buscada de forma automática nas tecnologias de informação e de comunicação. Qualquer pessoa, eu posso ser produtor, distribuidor, trocador e consumidor de produtos finais das tecnologias, eu diria, de informação e de comunicação. Porquê? Porque sou ator de informação, de conhecimento e de energia humana. É preciso é que eu tenha a capacidade cognitiva e emocional, e necessariamente de energia, para esse efeito. Bem, eu diria que tudo isto evoluiu de tal forma que
o espaço-tempo da produção, da distribuição, da troca e do consumo é completamente distinto da economia real. Porque não há fronteiras, não existe descontinuidade e só existe instantaneidade e efemeridade. Aquilo que estou a fazer neste momento, se considerar como a produção de uma mercadoria, chamam-lhe científica ou ideológica, como queiram, pronto, eu estou a trabalhar com conceitos, estou a produzi-los, a distribuí-los, a trocá-los e vocês estão a consumi-los e eu estou a consumi-los também. Ora bem, ao mesmo tempo produzo e distribuo. Isto diz-me o seguinte, que a relação do mundo, sobretudo do mundo virtual. Ora, eu penso que o que está aqui em jogo é que as pessoas estão a ver-me. As pessoas estão a ver-me. Vai. Não dizem nada. Estão a ver-me ou não? Bem. Ora, eu vou continuar. Sim, ora, Zé, estão todo... a ver-me? Sim, é porque está todo mundo com o microfone fechado, mas está todo mundo lhe vendo. Pronto. Então, eu quero dizer que esta possibilidade de instantaneidade, eu diria, de continuidade, de não existência de fronteiras, de não existência, eu diria, bases de produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços que eu chamo imateriais, mas que eu posso dizer também analítico-simbólico, é bem evidente que não há nenhuma economia real que possa persistir. Mas no caso até da pandemia, em termos de contingência, vejam-se como é que as pessoas podem sobreviver no teletrabalho e nas outras realidades de não terem relações com outras pessoas. Bem, o que eu acho é que esta problemática da economia virtual como vencedora, entre aspas, da economia real, ou desestruturadora da economia real, ela alarga-se ao mundo virtual, ela alarga-se ao mundo real. O telemóvel é o exemplo mais concreto do que estou a falar. Isto que estamos aqui a assistir, que é uma teleconferência através do Zoom, é também um sinal disso. Ou seja, todas as relações são virtualizadas. Ideologias, política, ciência, economia, Bolsonaro, tudo é virtualizado. Ora bem, isto diz-me que há uma espécie de vida de dependência, eu diria, como é que eu ia dizer, de negação da criatividade, da liberdade e do amor e da mulher, desde que cada ator per si não tenha a capacidade cognitiva e emocional e energética para descodificar e codificar estas linguagens de forma atempada e adequada. Pronto, se generaliza, se este monstro se generaliza de tal forma que o mundo real é o mundo, neste momento, que é um mundo invisível de epidemias, um mundo abstrato de epidemias, um mundo complexo de epidemias, um mundo de ignorância e de medo, inclusive dos cientistas e dos próprios médicos e dos farmacêuticos. O que é facto é que estamos perante uma situação, também aqui, da pandemia de virtualização. Também aqui estamos numa situação de virtualização. Pela ignorância, pelo medo, pelo não conhecimento, pela não capacidade de perceber o seu próprio corpo, de compreender o seu próprio corpo. Tanto que isto é um paradoxo desta civilização, como é que esta civilização judaico-cristã, já vou tentar ficar, como é que, por exemplo, uma coisa que é fundamental, que é os laços de sociabilidade, que é a socialização, que é a relação social, que é onde é que pode haver amizade, amor, se isso não existir. Só que, por esta via, pelo medo e pela ignorância, as pessoas, portanto, vivem isso virtualmente e não vivem realmente. Ora, eu considero que há uma realidade bem presente hoje, que são, no meu entendimento, são os seguintes.
eu já tive esse hábito, não sei se por preconceito, por ignorância, por ideologia, de onde ia de uma maneira civilizacional judaico-cristã, onde é que está a culpa? Onde é que está a causa? Onde é que está o mal? Portanto, sempre capitalismo, Estado, enfim, a instituição da Igreja e por aí fora. E, no caso até dos anarquistas, eu sempre achei que os anarquismos eram rios paralelos que iam todos desaguar ao mesmo mar, e, portanto, tinha que haver liberdade, criatividade, amizade e amor entre eles, pese embora as interpretações, as explicações diferenciadas, mas não era assim que acontecia. E não aconteceu. Então, nós somos o bem, nós somos revolucionários, e os outros são contra-revolucionários e são mau. Bem, isto é um vício judaico-cristão que é preciso erradicar, no meu entendimento. Porque essa civilização, nestes dilemas históricos desta coisa que se chama civilização judaico-cristã, que desde as guerras fratricídias que aconteceram depois de Constantino, lá no Império Romano, as cruzadas, desde o acompanhamento de impérios, de genocídios de outros povos, ela teve a possibilidade de acalmar historicamente tudo isso, de esquecer tudo isso, entrar numa fase de normalização, eu diria, de legitimação, tentando adequar-se ao próprio capitalismo, ao próprio Estado, porque vive dele. Ora bem, esta coisa, eu acho que tem os dias contados, no meu entendimento. As tecnologias de informação e de comunicação não permitem isso. Pela sua lógica própria, de produção, de distribuição, de troca e consequência. A causa e o efeito é a causa e por aí fora. Portanto, onde é que está o mal, onde é que está o bem? Como é que se pode opor o mal ao bem? Como é que se pode opor a vida à morte? Como é que se pode opor um conjunto de dicotomias que esta civilização tem construído? Homossexual, heterossexual e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Bem, eu diria que estas realidades são interdependentes e complementares. Uma não existe sem outra, outra e vice-versa. E, portanto, nesse sentido, eu penso que estamos perante uma situação em que, se pensarmos na lógica de todas estas sociedades contemporâneas, a partir destes fatores civilizacionais, o que desenvolve mais, quer a nível da família, quer a nível da comunidade, quer a nível da região, quer a nível da nação, quer a nível, digamos, do continente, ou entre continentes, o que desenvolve mais, a partir destas dicotomias, são pulsões de morte em detrimento de pulsões de vida. Porque há violência na casa das famílias, isso é pulsões de morte, não é a morte definitiva, mas é, e sobretudo dos pais relativamente aos filhos, muitas vezes, do homem relativamente à mulher, mas depois é na comunidade, e depois é na região, depois é neste absurdo histórico que é a existência de pátrias. Pátrias! O que é isso? O que é isso? Os pássaros não têm pátrias. Nem todos os animais, nem as árvores, nem os oceanos não têm pátrias. Pronto, a espécie humana, quer dizer, isto aqui é meu. Pátria é também uma dicotomia. Patriota, antipatriota. E por aí fora, e por aí fora, por aí fora. Bem, agora, eu, para não me alargar também muito, porque eu preferia também que houvesse alguma interação com os queridos amigos e queridas amigas que estão a assistir a esta fala, para não alargar muito, eu diria que a emergência histórica da pandemia, ela é fundamentalmente, no meu entendimento, um problema biológico e social. Se é um problema biológico e social, a nível social, nós compreendemos aquilo que está a ocorrer. Aquilo que está a ocorrer. Portanto, mal ou bem,
estas contingências de tentativa de segregar as pessoas e de pô-las num confinamento familiar ou outro, o que é facto é que eu não me apercebo como é que é impossível viver o social sem ser um social afetivo, ou amoroso, ou digamos, de liberdade, dos olhos, olharem os próprios olhos, das mãos, tocarem nas outras mãos, do beijar. Quer dizer, se vamos para um problema da pandemia nos virtualizar, por tudo e por nada, mas virtualiza-nos, sobretudo, como macacos de imitação, o dia para meter uma máscara, depois para usar luvas, depois mas, cara, numa ignorância generalizada do seu próprio corpo. Quando a pessoa tem uma gripe, sabe o que é que quer fazer? Mal ou bem, porque houve cientistas, ou porque a indústria química conseguiu desenvolver isso. Agora, isto do social, para mim, é um paradoxo. É um paradoxo terrível. Querem explicar uma coisa que é o Covid-19 com base na inexistência de relações sociais, que a cura está na inexistência de relações sociais. Mas que coisa é esta? Eu acho que isto é um absurdo, é um paradoxo e que não explica a ignorância do vírus. Não explica. Como é que foi? Como é que foi produzido este vírus? A espécie humana come muita carne, come carne viva, e aconteceu isso na China, depois com as viagens por causa, viagens que foram desenvolvidas pelas tecnologias de informação e de comunicação, sobretudo naquilo que chama o turismo e naquilo que chama, quer dizer, a cultura civilizacional judaico-cristã. É bem evidente que eu não compreendo, de modo algum, como é que a ciência, esta famigerada ciência, que até está no momento de criar um robozinho, uma nanotecnologia que pode entrar dentro do meu corpo e limpa-me o sangue, corta-me aqui, corta-me acolá e cura-me. Ora, bolas! Ora, então, e um vírus que vem de onde? Para onde é o vírus? Será do ambiente? Será da destruição judaico-cristã, que é o capitalismo que está à frente, de todas as espécies de animais e vegetais? Será de camada de ozono? Como é que é? Como é que é? Então, o problema é seu, você é que é o efetivo produtor de vírus. Não se chega aos velhinhos, não vá para ali, não vá para lá, que você é que é o caso. Isto realmente é um absurdo que a mim dá-me cabo da cabeça. Dá-me cabo da cabeça. Agora, bem pensar esta coisa meramente em termos de higiene. Lavar as mãos com sabão, lavar as mãos com outros produtos, e pronto, que assim evita. Que assim não é produtor de vírus. Bem, convém, quando eu estou-me a lembrar nos famigerados teóricos, cientistas do capitalismo, do Estado, quer dizer, o mercado resolve tudo. O Estado resolve tudo. Agora, como está numa situação de desemprego e de miséria à escala universal, seja empreendedor, arranje você o próprio emprego. Se você não arranja o seu próprio emprego, é que você é burro e não sabe o que é que anda cá a fazer em cima da terra. Ora bem, eu acho que esta coisa da biologia, que eu sou ignorante, digo francamente, ignorante absoluto, e entristece-me que seja ignorante, portanto, no sentido em que não sou capaz de perceber os contornos da causalidade e dos efeitos onde é que isto nasceu. Ora, eu poderia dizer que a invisibilidade deste vírus só é possível porque há a produção, distribuição, troca e consumo de informação a partir das TICs. Toda a informação que a gente tem provém dessa maneira de produzir notícia, de produzir informação. Bem, eu em termos biológicos, pergunto-me quantas guerras, algumas já estão a existir, existem agora,
com armas químicas. Pergunto, o que é que a sociedade dita ocidental pensou relativamente ao ébola ou a outra epidemia que era... agora já me esqueço o nome. Neste momento, peço desculpa, não, porque é uma que foi também recente. Foi a gripe das aves, mas outra que me esqueci que foi na África. Havia aquilo que chama uma socialização da informação e o problema, diria, em virtude desta incapacidade manifesta, em virtude desta incapacidade manifesta da civilização judaico-cristã, protagonizada por todos os políticos do mundo, capitalistas, e também papas e, eu diria, e outros quejandos. E, além disso, até inclusivamente dos cientistas, até inclusivamente da indústria farmacêutica, em terem dificuldade em conseguirem arranjar uma, quer dizer, uma vacina, é sempre a mesma coisa. Arranja uma vacina e resolve-se o problema. O problema, das duas, uma. Ou a gente chega à compreensão que o próprio corpo humano é produtor de vírus de diferente, eu diria, natureza, mas tem que também chegar à conclusão que não basta chegar a essa probabilidade, também tem que chegar à conclusão se existe vírus, porquê? Porque é que o corpo humano produz vírus. Pronto, eu diria que a civilização judaico-cristã, se não resolver o problema da vida e da morte, e se não resolver o problema da sociabilidade e da socialização nas igrejas, e nos centros comerciais, e nos estádios de futebol, e por aí fora, o que ela vai assistir é uma revolta da própria espécie humana porque não tem aquilo que já teve. É isso que eu te vejo. Mas, agora, eu penso que, para mim, eu sou simultaneamente heterotópico e utópico. Mas o que eu penso é que há que aprender com os passarinhos, com todos os animais, como bases de liberdade, de criatividade, de amor e de amizade. Por isso é que eu acho que a anarquia é uma probabilidade não linear com caos auto-organizado de 100 Deus e 100 anos. Onde eu, por exemplo, não era aqui, ou poderia não ser, um ignorante do meu próprio corpo que produz vírus. Eu era autogoverno generalizado das minhas relações com todas as pessoas. E todos os outros também relativamente a mim. E esta coisa da espécie humana, que está demonstrado, ter pátrias, ter fronteiras, ter refugiados, ter gente que morre à fome por aí fora, ter os dias contados, não entendeu? Porque eu acho que ou essa gente que é refugiado, ou os desempregados, ou aqueles que estão na miséria se revoltam, ou não sei quando é que isto vai parar. Porque isto não, no meu entendimento, peço desculpa agora o meu desabafo, isto não pode continuar assim. Não pode. Quer dizer, quer na relação pessoa a pessoa, quer na relação com as espécies animais e vegetais. Na relação com as espécies animais e vegetais, a natureza vai se encarregar de dar um coice daqueles bem grandes que a malta não se aguenta. A nível da pessoa a pessoa, quer dizer, se a gente continuar assim, isto é uma guerra civil individual. À escala mundial não vamos lá a lado nenhum. Bem, eu já falei demais. Peço desculpa que eventualmente tenha falado muito depressa, porque eu não consigo pensar sem emoção. Não consigo falar sem emoção. E, portanto, agora, eu gostaria, se houvesse perguntas, era de bom tom fazê-las agora. Está bom? Quantos minutos? 40 minutos, no entanto. 35. Vai. Bom, muito obrigado, Zé, pela fala. Espero que vocês tenham compreendido o sotaque português. O Zé fala um bocadinho rápido, mas
Eu acho que tem bastante informação aí para a gente trocar agora. Eu vou então passar a bola para quem quiser fazer pergunta. Oi, Zé. Vou chegar. Oi, querida! Ah! Muito bom te ouvir. Muito bom esse encontro. Valeu, João, aí pela possibilidade. Zé, estou te ouvindo aqui atentamente para essas discussões sobre economia virtual, isso que você está chamando de informação, conhecimento e energia como uma base dessa economia virtual. Mas estou atenta a essa questão das dicotomias da civilização judaico-cristã. Depois aí do comunicado do Bolsonaro, todo mundo veio para cá para pensar aí a crise judaico-cristã, da civilização judaico-cristã. E eu queria te ouvir um pouco mais sobre essas dicotomias e como que está a sua quarentena, Zé. Como que você está vivendo essas dicotomias aí? Tá? Um beijo, querida. Um beijo, querida. Boa noite, pessoal. Eu sou Eduarda. Prazer estar aqui com vocês, ouvindo vocês, Zé. E eu queria só que pedir um pouco que você mais comentasse sobre essa sua visão globalizante do vírus, né? Assim, esse vírus, digamos assim, produzido ou não, fruto das relações sociais, isso me interessa muito, na minha opinião. Os problemas biológicos eles não são dissociados da produção social que eles têm. Então, eu compreendo o processo de saúde-doença como uma construção social e me interessou, eu sei que você usou isso aí no meio de uma outra discussão, mas eu queria que você pudesse abordar um pouco mais dessa sua visão aí sobre essa questão biológico-social do vírus. Obrigada. É sobre a pandemia da virtualização. É que, quando eu lembro do Acácio falando sobre as coisas que já estão dadas e que ficam acentuadas nesse contexto, eu fico pensando sobre os substitutos da vida, que é um conceito que vem do romantismo, vem de uma análise sobre o romantismo. Nesse contexto dessa minha fala que eu tô questionando essa virtualização como substituto da vida. É isso que eu queria comentar, que fosse comentado. Vamos começar pela querida Ju. Bem, eu não estou a ver no microfone, não interessa. O que é facto é que eu, na minha vida, como professor universitário, como operário, como agricultor, inclusivamente no quadro dos movimentos sociais, das ideologias, eu assistia a discussões intermináveis, de diferente natureza, bem entendido, sobre verdade é mentira. Está certo ou não está certo? Você não sabe, eu sei. Quer dizer, havia uma espécie digamos de tentativa de ver o outro ou outra sempre eu a vencer em termos de competição, de concorrência ou fosse o que fosse. Bem, em conclusão, você veja isto, estas dicotomias, para mim são valores essenciais judaico-cristãos da civilização que atravessam a vida toda das pessoas sem elas não perceber, mas vejam o Natal, o valor simbólico do Natal, mas não só o batismo, o casamento, enfim, os valores homossexual sobre o homossexual, sobre o bissexual, sobre o transexual, os valores, o que é que dizem? Os valores sobre o gordo e o magro, o pequeno, o grande, o gigante, o anão. Eu, aliás, faço agora a minha autobiografia um pouco sobre isso. É evidente que são situações dicotómicas de exclusão, como é que eu dizer? Tem uma série de correlações antagónicas, de oposição, que não ajudam nem somente a pessoa
a auto-explicar-se, a auto-conhecer-se, seja quem for que esteja aí, no jogo interativo. Se não tivesse, está bem, porque são pulsões de morte. Por exemplo, se faz amor de determinada maneira, digamos que não pode ser, porque as zonas erógenas são só estas, está concentrada na vagina, no pênis, ou não sei o quê. Bem, todo o corpo não é zona erógena. Mas que história é essa? Quer dizer, se é homossexual, é negativo. Se é heterossexual, é positivo. Ou seja, são mundovivências comportamentais que qualquer pessoa, desde o primeiro-ministro até o mais desgraçado miserável, transporta na sua vida cotidiana. E é em função disso. Portanto, e essas coisas, se você for à rua, eu for à rua, todo nu, vou preso para o Júlio, ou para a prisão. A nudez, até a nudez. Quer dizer, bem, enfim. Mas, no entanto, se for no nudismo, ou se for na praia, quer dizer, escondido, a coisa pode ser feita. Eu diria que todas estas antinomias coorta, mata a liberdade, a criatividade, o amor, a amizade de cada pessoa per si, como ela é, como ela quer ser, como ela deseja. E isto é, efetivamente, as dicotomias. Aliás, toda a legislação do Estado ou o Executivo, não importa, ou do próprio capitalismo, é baseado nas dicotomias. Trabalhas, tens salário. Não trabalhas, não tens salário. És contestatário, rua. Faz greve, rua, e por aí fora. Bem, eu diria que são sentimentos, são valores, é moral, é ética, que está incutido, está imbuído na nossa mente, na nossa psique. Desde pequeninos. Os pais, a primeira coisa que fazem, entre os meninos e as meninas, veste assim, veste assado, fala assim, fala assado, não diz isto, não diz aquilo. Pronto, são dicotomias de normalização dos corpos, das mentes e das psiques. E isto, independentemente de grupo social, de classe social. Aquela luta de classe de Karl Marx, isso a este nível está completamente ultrapassado. Pronto. Agora, eu diria que falou-me também nas querelas que isto tem. Eu não sei se expliquei, mas isto deve ser interessante também para a própria ciência. A própria ciência tem que se apoderar dos objetos de observação e daí constituir objetos científicos, na qual tem que começar a ver a causalidade dos efeitos. E não a partir de modelos tal, a variável X vai personificar Y e por aí fora. A variável explicativa. Ora, há imensas realidades que atravessam tudo isto. Portanto, eu acho que passar por avalar os alicerces da civilização judaica cristã era, no meu entendimento, uma grande base de limpeza, de higiene cerebral. No meu entendimento. Bem, agora a Duda. Só visão. Eu acho, Duda, eu acho também que só se pode ter uma visão bissocial. Não se pode separar estes dois mundos. Eles integram-se de tal maneira que são interdependentes de tal maneira que é difícil. Eu, por exemplo, quando estou numa relação social de violência, todo o meu corpo tem uma ação energética que é diferente se eu estiver numa relação mais de, como dizer, de harmonia, de coisas, sem exprimir a própria violência. Ou, por exemplo, quando me zango com uma pessoa qualquer, ou quando estou em desacordo, evidentemente, quando me chamam, como dizem que eu sou isto, sou aquilo, há pessoas, por exemplo, aqui em Portugal, como no mundo inteiro, aqui é cabrão. Se chamarem cabrão uma pessoa, ele é capaz de automaticamente pegar numa forquilha ou numa, como é que eu ia dizer em português, numa espingarda e matar. Bem, ou seja, para perceber que realmente o social tem é interdependente e complementar do biológico e vice-versa. Eles estão integrados. Porquê? Porque não há social sem vida e não há vida
sem haver uma relação social. Portanto, não, aliás, há anarquistas até que, neste aspecto, trataram este tema. O Murray Bookchin escreveu um livro sobre a sociobiologia. Ele escreveu muitas coisas sobre a ecologia, mas pronto, mas vale aquilo que vale. Não vou dizer que você deva ler, mas acho que é importante. Agora, também, esta coisa da biologia social, aquilo que a gente está a viver, é uma realidade totalmente contingente a partir desses dois mundos. É uma coisa completamente louca. Um lado é mesmo morrer, outro lado tem que ficar confinado nas casas e não sair, porque é sinónimo de produtor de vírus. E o vírus é algo biológico, mas também é algo social, é que está. Porque se sou eu que produzo o mal, entre aspas, o vírus noutra pessoa, é uma relação que eu tive. Mal ou bem. Nem que seja 5 metros, ou 3 metros, ou 2 metros. Agora, a Ondina. Bem, vamos lá. A própria virtualização, não há dúvida nenhuma que é algo que é um substituto da vida, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida. Mas, atenção, se eu aqui foquei que, historicamente hoje, e aliás aqui a gente está a viver aqui, eu estou a ser vida, só que é uma vida virtualizada. Eu estou a comunicar com a Ondina de uma forma virtual. Acha que isto não é vida? Ou é um substituto de vida? Aqui a gente está a viver agora, neste momento. É vida, sabe porquê? Porque para mim todas as minhas células, desde os unhas dos pés até os cabelos, estão a pensar em você como resposta. E, portanto, é uma maneira de eu comunicar, é uma maneira de eu estar. Só que, infelizmente, o pessoal ainda não se conheceu numa base real. Pronto. Se você me disser que é um substituto da vida real, é. Se é um substituto da vida real, é. Mas eu digo que é vida, pronto, virtualizada. Eu, no início, o que é que eu disse? E dou um abraço. Foi isso que eu fiz. Quero mais virtual que isto. Agora, só que com as tecnologias de informação e comunicação, o grande problema é que muita gente hoje tem trabalho por causa desta porcaria. Senão não tem trabalho. Hoje os professores lá no Brasil, lá ou aqui, estão a dar aulas via virtual, a ensinar à distância. Porque lidam porquê? Não lidam com pedras, nem com alfarroba, nem com linho, não têm que transformar isto, nem com tijolo para fazer casa. Lidam com conceitos, com informação, conhecimento e energia. Agora, uma coisa que eu posso também pensar é que isto, no sentido da alienação, isso estou de acordo consigo. No sentido, estou de acordo. Eu assisti a cenas, por exemplo, mas os namorados, a relação entre eles. Bom, eu no meu tempo, mais ou menos, não namorei muitas pessoas, mas namorei algumas. Não é? Havia o contacto, havia aquele jogozito que se fazia. Então, ainda há pouco tempo, fui lá visitar uma amiga, há pouco tempo não, há 3 ou 4 anos, e eu numa mesa, num café, estavam 14 pessoas. Deviam ser todos namorados umas das outras. E todos estavam com aquilo, com a porcaria do celular, mas que caraças, que é que os olhos estavam frente uns dos outros, não se beijavam, pronto. Ou seja, aquilo podia ser uma vida concreta, objetivo, não era uma vida meramente, quer dizer, virtualidade. Nesse aspecto, acho que há uma alienação. Primeiro, José Maria, muito obrigado pela sua palavra, né? Para mim foi bastante instigante, assim, bastante provocador, diante do que você disse aí, principalmente das relações comunitárias, né? Como é que a gente faz aí, qual é o caminho, então, para a gente romper com essa dicotomia
do bem, do mal, do 880, né, dos extremismos, né, e construir relações comunitárias menos extremistas e mais coloridas, né, com mais tons, né? Qual é o caminho que a gente toma para que isso possa acontecer? Muito obrigado. Boa noite para todo mundo, boa noite, professor. Está aí do outro lado do Atlântico, né? A fala do senhor me lembrou muito sobre a dicotomia do pensamento nietzschiano, né? Onde Nietzsche levanta o para além do bem e do mal, ele quebra essa barreira de vínculo, tanto social, religioso, e aliás, não passa de um sentimento metafísico, né? Que a gente sente. Então, a minha pergunta só, professor, é como a gente pode, né, fazer essa transvaloração dos valores, né, realmente uma genealogia da moral, e quebrando essa dicotomia e levando sempre para frente, né, a nossa vontade de potência. Então, eu queria saber a sua opinião sobre como que a gente vai sair desse momento. Como que você acha que as pessoas vão sair dessa pandemia, se existe uma visão otimista ou não do como o ser humano vai lidar com o outro, com as relações coletivas, de como a gente vai ver o outro, como as pessoas vivem e consomem. Vai. Giovanni, é o seguinte, vamos lá ver, na historicidade daquilo que eu conheço de experiências comunitárias, aí os anarquistas são fortes. Mas, de qualquer forma, desde até no Brasil, tem essa colónia de Sicília, passando depois mais tarde por digamos, relações de bairro com o teatro que se fazia, ou com as escolas que criaram, enfim, para não falar em outras experiências. O que é facto, como não foram os falanceiros, houve dois no Brasil, neste momento não tenho bem na cabeça. O que é facto é que, historicamente, é preciso perceber como é que é possível a emergência de comunidades. Com que base? É baseadas no mundo do trabalho, porque há eventualmente a crise do capitalismo e porque as empresas faliram e a única maneira de sobrevivência histórica é os operários e as operárias, vamos dizer, demitir na fábrica e mais na economia real. Tomarem conta e fazerem isso uma comunidade, ou é uma comunidade de bairro? Uma comunidade de bairro de relações entre vizinhos, que ultrapassa a lógica das famílias. Porque as famílias têm uma lógica, eu diria, egocêntrica e de propriedade, de autossuficiência a nível de muitas coisas, que só lhe diz a elas não há ninguém. Para passar para a comunidade, você vai passar para a diferença. Entre iguais, eventualmente. Bem, mas isso, vamos lá ver. Você até pode ter comunidades dos miseráveis, dos famintos. Até pode ter comunidades, por exemplo, dos refugiados, se eles conseguirem chegar pelo Mediterrâneo, que é a própria Europa, e não morrerem no caminho. Bem, agora, o meu problema, o sentido de comunidade, se for um sentido de uma relação baseada na liberdade, na criatividade, no amor e na amizade, tudo bem, venham todas as comunidades. Agora, o problema é que é extremamente difícil, e aí o Nietzsche Nietzsche diz mais o Max Stirner que o Nietzsche, o Max Stirner tem razão, porque o problema é só serem únicas no meio de uma multidão, ou no meio de uma eu não digo multidão, porque o conceito de multidão não é o mais apropriado. Mas eu digo que, no sentido em que, pelo menos, a sociabilidade e a socialização se baseasse na sororidade e na fraternidade. Pelo menos isso. Ora, eu
o que é quando tu vês o valor da comunidade, face à desgraça que a gente vive, ele é muito possível. Mas, olha, digo-lhe, o valor da comunidade, hoje, historicamente, é mais possível na relação homem-natureza, na relação entre a espécie humana e a espécie animais e vegetais, que, por exemplo, nos centros urbanos de cimento, ferro e vidro. Sabe porquê? Porque na relação que se tem com um cão, com um gato ou com um porco, o pessoal está habituado a comer, mas qualquer dia não pode comer, porque uma das grandes no meu pensamento utópico, heteropótico, é que haja a revolta dos porcos contra a espécie humana. Tá? Estou à espera disso. Bem, eu acho que aí, na relação homem-natureza, nem que seja por problemas de camada do ozono, nem que seja pelo ambiente, nem que seja pela destruição das espécies de animais, é possível. A Terra precisa dessas comunidades. A Terra precisa dessas comunidades. E a Terra precisa que a espécie humana saiba evoluir como potência de porções de vida e não porções de morte. Porque até esta porcaria da pandemia, não sei se foi porque... já houve aqui em Portugal, e vocês devem ter já percebido noutros países, da peste suína. Peste suína. Bem, pronto. Eu acho que a potencialidade da comunidade, que é a ida para o campo, que é a limpeza... Olha, e mais, havia trabalho para toda a gente. Limpeza de todos os rios, todos os mares, a reconstituir todas as florestas. Havia trabalho para toda esta espécie humana que pulula. E eu agora vou repetir isso. Que nem cagar sabe. Porque quando caga, polui os rios e os mares e não transforma a porcaria da merda em elemento de fertilização da própria terra. Bem, eu não sei se respondi ao Giovanni, mas eu acho que há uma grande hipótese de desenvolver comunidades neste nível. Agora, Renan, você é capaz de conhecer melhor o Nietzsche, até inclusive o Foucault, de que o que só posso lhe dizer é que estou totalmente de acordo com os dois autores. E hoje, mais que nunca, uma das bases de emancipação individual e social é se cada um perto de si for potência contra as dicotomias criadas da civilização judaico-cristã. Porque, ao fazer isso, não se leva a uma escravatura ou não é escravo desta grande dicotomia que até o Bolsonaro anda para aí desenvolver, que é, ou o bispo lá, que é o Satanás é que foi culpa de que Deus é bom e Satanás é mau. Que história é esta? Até esta dicotomia, para mim, faz-me cócega. Realmente, tudo é culpa do pobre diabo. O diabo e esta civilização, ainda por cima, tem uma outra predisposição, uma outra leitura. É que você morre, mas o seu espíritozinho, a sua alma vai para o céu, está lá minha, junto aos anjinhos. Você já viu? Porra, isto é uma vida única esta. Quer dizer. Bem, portanto, fogo no bom sentido do termo, nesta civilização judaico-cristã, nestas dicotomias completamente absurdas, completamente negativas, que mete, quer nas cruzadas, quer noutras guerras, gente a lutar contra outra gente, a matar-se uns aos outros. Francamente. Bem, em nome de pátrias ou em nome de religiões? Renan, não sei se respondi. Tá? Bem. Agora vamos à querida Ani. Bem, olha, Ani, eu não sei como é que o pessoal vai sair disto. Porque há aqui é uma complexidade. Você, neste momento, em termos do problema da vida e da morte, eu não fui ver o Alder Matters, mas deve ter quase 8 mil milhões de seres humanos, ou bilhões, vocês chamam. Nascem mais pessoas, que é 100 e tal milhões, e morrem um pouco menos. Pode ter certeza que, com base mesmo este esquema de probabilidade não linear, que é um algoritmo feito por esta instituição, o que eu posso dizer é que, mesmo com toda a gente que morreu agora, a segurança de gente
fica, o saldo de gente que fica a viver é ainda grande. É ainda grande. Não é? Agora, o que eu quero dizer, o problema é que isto é uma situação muito grave, porque é a mesma coisa que se você tivesse cancro e você vai morrer. É o que lhe dizem, ou você ou eu. Você vai morrer, você tem cancro. Portanto, não tem. Aqui o que eu estou. Houve vírus já dizimaram. Pneumónica, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, morreram milhões e milhões de pessoas. Mas, agora, este é que você é balizado no progresso e na razão, diz que a medicina sabe tudo, a medicina pode tudo, a indústria farmacêutica resolve tudo, e de um momento para o outro não consegue perceber o que é este vírus e companhia. Eu acho que esta situação é uma situação mundial, não é uma questão só do Brasil ou de Portugal. Até em Portugal dizem que é enfim, sempre assim, tem que ser melhor em Portugal, tem que ser melhor em qualquer coisa. Não assumimos as proporções como na Itália e como na Espanha. Agora, o que é facto, eu acho que a gente tem que aprender muito mais sobre o nosso próprio corpozinho e fazer autoaprendizagem, não estar sempre à espera dos médicos e à espera das ciências. E outra, tem que aprender a relacionar-se com todos os outros e outras. Como potência. Um lado, biologia. Você é o seu próprio médico, não faz as coisas para não ter, eventualmente não ter vírus. Outro, você relaciona-se, entende uma vida que não é uma vida completamente virtualizada, mas tem uma vida real. Pronto, com os amigos e as amigas. Porque no resto do eu até lhe proponho a anarquia. Sabe o que é que constitui a anarquia? Como? O meu conceito é este, que eu considero muito utópico, que é a anarquia é um caos auto-organizado, sem deuses e sem amos. E só poderá ser uma probabilidade não linear no espaço-tempo do universo. Mas isso implica que cada um de nós seja uma potência de autogovernação generalizada. Está a ver? Mas isso aprende-se, este vive-se, não é? Agora, isto não é solução, isto é solução cá para a minha mente, está a perceber? Eu tenho gozo, tenho muito prazer em estar a exprimir-me assim, porque penso eu que compreendi que eventualmente se possa ir por este caminho. Mas não é não, porque você ainda hoje vê o quê? O condimento, como é que é? As pessoas estão cheias de medo. E estão à espera que os governos lhe digam, e pronto, e eventualmente até tem razão, se não saírem, podem ser produtores de vírus para as outras pessoas e para a morte das outras pessoas. Não é? Mas digamos que o que é que a gente passeia disto? Olha, vou acabar assim, alimentar o cérebro, e depois alimentar o corpo. Não, eu não vejo outras coisas, porque isto chegou a uma situação tão deteriorada. Não, eu sobre a Ana, eu continuo a dizer o que eu acho, há esperança, mas que se deixe essas soluções de grandes modelos, grandes revoluções perfeitas. Isso é tudo uma treta. A primeira revolução está em nós. E se tivermos com a vontade de potência de mudar esta porcaria toda, evidentemente, como se tiveram com outros iguais diferentes, a coisa vai para a frente. Agora, de outra maneira, que não. Quer dizer, é sempre, a revolução é, e a gente tem experiência de revoluções, o que é que elas deram, não? Acho que primeiro aproveitar esse espaço para agradecer o Zé, para dar uma boa noite para os meus amigos aí do Brasil, estou falando aqui de Lisboa. Enfim, queria perguntar para o Zé o que ele tem pensado em relação às crianças e esses processos dessa vida real, desses afetos reais tão importantes para a base desse lugar sensível mesmo, e nessa realidade recente aí da virtualização, dessa vida estranha, como que a gente vai pensar nas crianças e
enfim, o que ele pensa sobre isso, na verdade? É isso. Né? E a minha pergunta, na verdade, não sei se é uma pergunta, é um comentário, talvez, sei lá. Acho que tem a ver com isso, e talvez um pouco com o que a Jo falou, sobre, não sei, o que eu tenho pensado muito diante dessa, sei lá, virtualização aí, né, das relações, é sobre Primeiro, tem uma questão que você tocou que eu acho que é fundamental, né, que é o autogoverno também, do ponto de vista, assim, né, da relação de cada um com o seu próprio corpo e tudo mais, não é? Não só como para lidar com doenças ou a falta delas, mas como uma prática cotidiana mesmo, né? E que talvez esse momento que a gente possa finalmente, sei lá, também olhar um pouco mais para isso. Queria saber um pouco ouvir de você um pouco, Zé, como é que isso tem sido para você também aí no campo, assim, né? Tipo, com a coisa do trabalho com a terra e tal, como é que tá, assim, nesse tempo. E também, que se você quiser comentar alguma coisa sobre como os encontros e os acasos vão sendo restringidos nesse campo das relações virtualizadas, onde eu só encontro quem eu quero na hora que eu quero, ou na hora que eu resolvo ver o celular, ou vou atrás das coisas que me interessam, ou chega para mim as coisas que o Google ou os outros servidores detectam como sendo já o meu interesse e tal, e como esses cerceamentos de uma circulação livre, sei lá, pelas cidades, né? Quando essa circulação vai sendo limitada com o extremamente necessário e essa situação de distanciamento social que me parece que vai perdurar por um tempo, enquanto preceito de relação, né? Enfim, quais são os impactos disso para a própria invenção, né? De coisas quando a gente não tem limita ainda mais as possibilidades de encontrar com o diferente, com o inesperado também, né? De estar na rua e, enfim, encontrar alguma coisa. Eu queria que abordasse aqui um pouco a temática da natureza, que eu sei que também é muito sensível a isso. Eu hoje vi um documentário que aconselho a todos os que estão a ouvir, que está na plataforma do YouTube e que é gratuito, e que se chama O Planeta dos Macacos. O Planeta dos Humanos, peço desculpa. É o Planeta dos Humanos, é um documentário que vale muito a pena ver e que eu aconselho a todos. José, a civilização judaico-cristã que fala muito, sempre teve uma conotação, ou seja, a história, historicamente, revela-se que esta sociedade judaico-cristã esteve sempre muito ligada à ignorância dos povos, não é? Houve uma parte da sociedade que se aproveitou da ignorância das pessoas, e aquilo que eu lhe perguntava hoje em dia é se, com toda esta envolvente digital, não é? Do mundo digital que nós desenvolvemos, o que é que isto afeta a nossa relação com a natureza? É visível para todos que o distanciamento que nós temos da natureza é cada vez maior, não é? Seja por estarmos mais agarrados às questões virtuais, aos computadores, aos vídeos, à internet. A verdade é que as pessoas se distanciam cada vez mais da natureza. Que consequências é que isto vai ter? As pessoas hoje em dia, com a pandemia, estão mais em casa, pensam nisto, isto agora é que vai mudar, vai-nos fazer pensar. E uma coisa muito curiosa que disse há pouco foi que cultivem a mente, leiam, não é? Se estão em casa, leiam. A verdade é que eu vejo as pessoas muito distantes desta realidade. As pessoas estão preocupadas com os trabalhos, com os empregos, e estão desejantes de voltar ao anterior, ou seja, a terem trabalho, a poderem sair, a poderem ir para os restaurantes, a poderem ir, mas ninguém se lembra da nossa relação com a natureza. Eu acho que está tudo desligado, não é? Eu sei que o José é um homem muito ligado à natureza, sei bem. Que consequências
podemos nós esperar deste afastamento que toda esta civilização judaico-cristã nos tem feito à cabeça, não é? No fundo, era basicamente só para refletir um pouco sobre isso. Obrigado. As crianças, eu acho que, no meu entendimento, a ligação, para não dizer destruição, para dizer malfadada dessa civilização judaico-cristã, começa com as crianças e começa através dos pais. Os pais é que são efetivamente os educadores e como progenitores que dão todo um conjunto eu diria, desenvolvem um conjunto de princípios e práticas balizadas pela moral, pela ética e por valores judaico-cristãos. Então aqui em Portugal, e eu na minha vivência tive isso, as minhas irmãs, coitadinhas, tinham vestido de determinadas maneiras e a saia tinha que ir até abaixo. Para não falar de outras coisas. Bem, seja como for, eu acho que as crianças, os adultos deviam de aprender com as crianças e não o contrário. Em termos daquilo que é a vida. Deviam aprender, mas que são obrigadas por hierarquia baseada nos próprios pais, obriga-se. Agora não digo que todos os pais são iguais, nada disso. Há pais que são completamente distintos. Uns que vão mais no sentido da liberdade, da criatividade, e outros que vão no sentido da violência, da repressão e da ignorância. Bem, agora, se a querida Joana me pede para dizer como é que a virtualização deste mundo ajuda ou não as crianças, é trágico aquilo que vou dizer, mas é evidente que, digamos, as tecnologias de informação e de comunicação de diferente manobra são negativas, mas uma coisa, elas são positivas relativamente às crianças. É porque as crianças têm a autonomia, podem transformar a informação, o conhecimento e a energia, aquilo que chama descodificação dessas linguagens, de uma maneira negativa. Mas elas são autónomas, elas estão em autogestão. Agora, digamos que, a partir daí, às vezes vale mais estar em autogestão e perceber, gostar de uma música a partir da própria pessoa, ou de um conceito, ler uma leitura, ler um filme, não importa. De que, por exemplo, ter na hierarquia um professor que vai incutir na cabecinha, às vezes, coisas positivas, mas também há algo também que é negativo. Ou seja, as tecnologias de informação e de comunicação para as crianças são um fenómeno de autoaprendizagem e autoeducação, coisa que não é feita pela família nem pela escola. Agora, isso não impede que elas também são um grau de abstração da realidade, é um grau de subjetivação da realidade da vida humana que às vezes deforma a própria cabecinha da pessoa. Que às vezes destrói a própria mente, no sentido de pensamento, no sentido da inteligência das coisas, da compreensão das coisas, ou dos fenómenos, chamamos o que quiser. Bem, portanto, conhecer uma árvore através das tecnologias de informação e comunicação é uma coisa para uma criança. Conhecer uma árvore através de passear num bosque, por exemplo, pode ser a floresta que eu tenho aqui ao lado, é completamente diferente. E a aprendizagem, esta comparação que estou a acabar de fazer, de educação, é fundamental. Agora, o grande problema é que a Joana pôs aqui uma questão, fez uma pergunta, que às vezes não é fácil responder, que é o facto de a quarentena, os meninos e as meninas, as minhas netas, são fechadas, não saem. Isto é uma prisão, isto aqui é uma prisão. Não venham cá como engas. E nesse aspecto é altamente negativo. Porque os meninos não podem brincar com os meninos e com as meninas, e por aí fora, os meninos não podem brincar com outras pessoas. Altamente negativo.
que é um sufoco. É isto em termos de relação com os meninos, nada feito. Pronto, é muito, e nesse aspecto, esta virtualização altamente negativa. Evidentemente que, vamos lá ver, eu não quero ser apologista de estar a dizer que a virtualização da vida real, já não estou a falar na economia, é da vida real, que é sinónimo de uma condição, função das pessoas ou dos seus comportamentos positivos. Não, longe disso. O que eu quero, porque se você fazer amor virtualmente é uma coisa. Fazer amor acariciando o seu parceiro ou parceiro, não me importa, quer dizer, é completamente diferente. Mesmo a própria... Se isto fosse levado ao extremo, a procriação tinha que ser feita virtualmente, qualquer dia. Se levar ao extremo, como é que é? Quer dizer, isto é uma loucura. Bem, nós temos que perceber isto. Quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que interessa é que as tecnologias de informação e de comunicação são, de facto, uma grande revolução que permitem que você transforme informação e conhecimento e energia como insumo em outputs de diferentes tipos. Como é o caso que a gente está aqui a perceber. Como é o caso que a gente está aqui a perceber. Quer dizer, este nosso olhar é um olhar virtual. Esta fala minha é virtual. Vocês, pelos vossos órgãos sensoriais, também é virtual. Mas, o que é facto, é que a gente não tem comunicado. E agora está a comunicar. É aquilo que chama saudade, pela via virtual. Só agora que está a ser conseguido. Está bem, agora, vamos lá. Porque a saudade pode ser virtual, mas também deve ser real. E a saudade real, quando as pessoas se encontram, é muito melhor. Quer dizer, é muito melhor dar um beijo, é muito melhor jantar, almoçar, quer dizer, passear. Evidentemente não tem comparação possível a fazer. Agora, os encontros, os acasos. Neste caso da pandemia, este é um constrangimento, é uma contingência. Quer dizer, isto que está aqui, quer dizer, as técnicas de informação e de comunicação estão a ter uma grande função, não há dúvida nenhuma, porque só assim conseguem pôr as pessoas em casa de quarentena, não há dúvida. Mas, se isto continuar, também lhe digo, se isto continuar pela via do mundo virtual, vão dar cacetada nas paredes que ninguém se entende. Pois não tem. Todas as casas vão ser transformadas em microcosmos de hospitais de loucura. Não dá. Quer dizer, não dá. Quer dizer, quer dizer, se eu não visse, por exemplo, as minhas netas todos os dias, eu ficava maluco. Neste momento, não há dúvida nenhuma que aquilo que aqui chamam de teletrabalho, não sei se chamam no Brasil, é a mesma coisa. A maior parte das pessoas que estão no setor de serviços, no setor de, enfim, das informáticas, das tecnologias, não, quer dizer, mesmo aqueles que estão nos serviços administrativos, ou mesmo aqueles hospitais, funcionam em termos de trabalho virtual. O Nelson, que é o companheiro da minha filha, ele está a trabalhar em casa, e a minha filha também, ele está em trabalho virtual, não vai à empresa onde costuma ir. Bem, agora, digo, isto é positivo? Não! São contingências negativas daquilo que chama a associação do vírus com a realidade de impossibilidade sociológica. Não? E uma das coisas que eu percebi é que a cidade ou o urbano só vive de uma grande transformação como é que ele chama? Do orgânico em inorgânico. Vida, as ruas, as praças, os prédios, portanto, aquilo é tudo inorgânico. Ora, no campo, há uma diferença, é que ter que produzir vinho todos os anos, ou produzir alfaces, tomates, ou criar florestas, ou criar outro tipo de árvores. Quer dizer, isso é orgânico em orgânico, orgânico em orgânico, orgânico em orgânico. Bem, conclusão. Mas o orgânico é vida. O inorgânico não é vida. Conclusão, este contraste entre o mundo urbano e o mundo rural é terrível. Agora, isto não implica
com base naquilo que chama progresso e razão no caminho ou no âmbito da civilização judaico-cristã é mais crescimento económico, mais isto, mais aquilo. E construíram cidades como São Paulo, talvez, ou a região de São Paulo, que é 20 milhões, depois é o México, depois é Tóquio, enfim, nem vale a pena. Sabe o que é que eu propunha? Que era uma coisa, na altura, para dizer assim, relativamente para otimizar as relações de harmonia e de diálogo da espécie humana com a natureza, para além de acabar com a morte das espécies animais e vegetais, propunha uma coisa: destruição de todas as cidades do mundo que não podiam ter mais que os centros históricos, 45 mil habitantes, na qual, com 45 mil habitantes, quer os transportes, quer dizer, as relações entre as pessoas, as relações entre o campo e a cidade eram perfeitamente harmoniosas. E descentralização deste tipo de cidades por todo o planeta Terra. Bem, e propunha também pronto, a reconstituição dos rios, das florestas e dos mares, a despoluição. Conclusão. O pessoal anda a brincar com isto. Acha que pode transformar todas as espécies do planeta Terra em espécies, digamos, do seu belo prazer. E, sobretudo, matando, destruindo. Não dá, não dá. Agora, como é que é possível viver numa cidade de São Paulo com tantos milhões de habitantes? Como é que é possível? E depois, ainda por cima, com tanta desigualdade, com tanta gente na miséria, quer dizer, famintos, digamos, a dormir na rua, e naquelas favelas, quem diz São Paulo, diz Rio de Janeiro e por aí fora. Como é que é possível? Porque não dá. Aquilo ali é um teatro de guerra. Só que é um teatro de guerra não confinado entre pátrias ou países, mas entre pessoas ou grupos. Então, nesse sentido, Joaquim, eu acho que uma das grandes bases de solucionar, eu nem digo de fazer a grande revolução, nem estou nada, dos problemas como, por exemplo, o desemprego, como, por exemplo, a fome, como, por exemplo, os vírus, em certa medida, voltar à Terra e amar a Terra. Eu acho que era o pleno emprego, era o oxigênio por todo lado. Agora, enfim, isto aqui é a questão dos poderes quando há gente como o Bolsonaro e ontem em cima da terra que chegou o Presidente da República. Pronto. O que é que queres fazer? Não é possível. Não é possível. Agora, eu não perco a esperança, só que eventualmente ainda vou para a quinta. Não vou para a quinta das Estreleiras. Eu vou para a quinta das árvores, que é diferente. Sabe o que é quer dizer quinta das Estreleiras? João! O que é isso? Ouve lá essa porra. Lá isso. Sabe o que é quer dizer quinta das Tabletas? Não. É os cemitérios. Pronto. Tá legal ou ainda temos que falar mais? Eu acho que tá legal, né? Afinal de contas, você aí já está aí há quase meia-noite, mais de meia-noite, né? Já está quase da manhã. E eu acho que já está legal. Tá legal e ilegal. É isso, é tudo. Tudo é legal e tudo é ilegal. O Edson quer falar alguma coisa, Edson? Fala aí. Não, eu só estou batendo palma para o Zé e agradecendo. Até sempre, querido. Um beijo virtual. Um beijo virtual. Beijo. Tchau. Olha, o José Maria Carvalho Ferreira, que é essa figura tão, né, com esse nome tão pomposo, é também nosso querido Zezinho, né? Uma figura, é um tipo de anarquista, assim, de uma visceralidade, de uma é horrível falar essa palavra humano porque tem um monte de significado, mas tem
um jeito, eu acho que o Joaquim falou, né? Essa aproximação dele com os bichinhos, com as plantinhas, tornam uma pessoa de uma generosidade incrível. Quem tem a oportunidade de conviver com o Zé, ou quem teve aqui a oportunidade de trocar hoje, pode ver um pouco dessa beleza que é essa figura humana, esse grande amigo, né? Eu ia ter uma pergunta para fazer, não vou fazer, mas eu acho que o Zé sempre traz essa coisa da anarquia como um modo de existência singular em detrimento aos modelos, né? Eu acho que o que eu vou fazer hoje é a crítica aos modelos, né? Esse modelo hegemônico das dicotomias judaico-cristãs que nos atravessam em todos os sentidos. Mas eu acho que mais do que falar desse modo da anarquia, o Zé vive isso na sua existência de forma muito singular e muito bonita. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, Zé, e agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram aqui de novo. Vai agora descansar. O Zé produz um vinho maravilhoso lá na adega da Ácrata dele. Bom, é uma pomada que é 14,5, 14 graus e meio. É, porra! A cabeça fica a tontear. Sim. Vai beber um pouquinho do sangue do Senhor. Sim. É bom. Depois desta, eu faço isto por amor. Eu vivo, isto faz parte de mim. Eu não sou um teórico intelectual. Anarquia dá-me vida. Já lhe expliquei isso. Vai. Obrigadão, gente. Obrigadão, Zé. Até a próxima. Vai. Muito bom.